Bom dia, pessoal, meus amigos. Espero que vocês estejam bem. Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Nós vamos conversar um pouquinho, mas primeiro quero que vocês escutem esse vídeo. Depois nós vamos voltar aqui para a gente trocar umas ideias. Boa pergunta, tá? Eu precisaria de mais tempo para poder responder, porque heresiologia é uma doutrina bem complicada, bem complexa de se entender. Mas vamos lá. A CCB lança uma nova verdade? Não. A CCB faz uma nova interpretação da Bíblia? Não. A CCB tem uma fonte não bíblica de autoridade? Não. A CCB prega um outro Jesus? Não. A CCB professa uma profecia falsa? Não. A CCB professa o exclusivismo? Aqui nós temos um problema. Recentemente a CCB mudou o entendimento sobre as outras igrejas, enfim, sobre uma tradição antiga que ela tinha. Mas os pontos que definem uma seita, segundo a literatura, não são encontrados. O fato é que muita gente crucifica por não ter o ensino bíblico. Então nós vamos aqui para a primeira que ele colocou aqui. A CCB lança uma nova verdade? Ele diz que não. A CCB faz uma nova interpretação da Bíblia? Ele diz que não. Ele diz que não, mas nós sabemos que sim. A CCB tem uma fonte não bíblica de autoridade? Ele diz que não. Nós sabemos que tem. A CCB prega um outro Jesus? Ele diz que não. Aqui eu vou ter até que dar uma pausa. Na verdade, eles não pregam nem Jesus ultimamente. Não tem pregado Jesus e nem o Evangelho de Jesus, certo? Mas quando eles falam alguma coisa relacionada a Jesus, a impressão que nós temos é que é um outro evangelho. Então aqui também o irmãozinho aí, eu não conheço ele, mas deve ser um sábio, um teólogo, que ele responde e tira dúvida das pessoas sobre religiões e sobre Bíblia. Nessa parte ele também ficou a desejar. A CCB professa uma profecia falsa? Ele diz que não, mas nós sabemos que muitas vezes ela faz isso sim. E aí depois, o que ele quis dizer aqui? A CCB professa o exclusivismo. Então diz ele que a CCB mudou, não sei aonde, né? Mas na cabeça dele a CCB mudou o entendimento sobre as outras igrejas, sobre uma tradição antiga. Amigo, mostra para mim aonde que a CCB mudou. Mostra para mim aonde que a CCB mudou. A CCB visita as outras igrejas? Os membros da CCB podem visitar as outras igrejas? Não. Não pode. Não adianta falar que sim, porque não pode. Os membros da CCB podem tomar Santa Ceia nas outras igrejas? Não. Então como é que você vem dizer aqui, rapaz, que ela mudou o entendimento sobre as outras igrejas? Quem colocou isso na tua cabeça? Quem falou essa mentira para você? Então realmente, com todo respeito a você que parece ser um sábio, um teólogo, você precisa conhecer mais a congregação para você falar alguma coisa. A congregação não fez nada disso. Aí ele diz, mas os pontos que definem uma seita não são encontrados. E o fato, ele falando, vocês ouviram aí, o fato é que muita gente crucifica por não ter o ensino bíblico. Ninguém crucifica nada aqui. Ninguém está crucificando congregação. E você, por ter o ensino bíblico, você pode ter, eu acredito que sim. Porque você parece ser uma pessoa fluente aí nas redes sociais. Mas você não conhece a congregação para falar alguma coisa. Então você primeiro precisa estudar a congregação para você falar alguma coisa. Então a congregação aceita assim. Por quê? Ainda que aparentemente parece que a congregação não pratica isso, mas isso é só teorias. É teorias. Na prática, eles praticam tudo isso aqui. Então se faltava isso para a congregação ser uma seita, na prática eles estão fazendo tudo. Não adianta na teoria não fazer. Não adianta nada na teoria não fazer, mas na prática fazer. Uma coisa eu falar, eu amo, eu tenho amor no coração, mas na prática eu não mostro isso. Adiantou alguma coisa? Nada.
Não adianta nada eu falar assim, ó, eu não faço acepção de pessoas, mas na prática eu fazer. Adiantou alguma coisa? Nada. Então o que manda não é a teoria, mas são as atitudes do dia a dia deles. Então você precisa estar esclarecido sobre a congregação cristã no Brasil. Entendeu? Não adianta falar assim, não, que ele falou aqui que a congregação, né, mudou o entendimento sobre as outras igrejas. Isso é teoria, só se for teoria. E nem batismo das outras igrejas. Se vier para a congregação, tem que se batizar de novo. Aí é só você lá em Mateus 21, do verso 28 ao 32, a parábola dos dois filhos. O pai convidou um filho para trabalhar na vinha. Ele falou, eu não vou, mas depois se arrependeu e foi e fez. O outro falou, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade de Deus? O que falou que não ia foi por quê? Na prática, ele obedeceu o pai. Então não adianta a teoria dizer nós não temos acepção, nós amamos todos, nós consideramos todas as igrejas, mas na prática não fazer, camarada. Então não tem nada a ver. Eu sei que essa passagem de Mateus 21, do 28 ao 32, ali tem outra, ali é outra história, ali foi uma parábola, ali tem outro contexto, mas serve aqui. Não adianta colocar lá na teoria, nós somos isso, mas na prática ser outra coisa. Então o que eu fiz agora? Eu vou mostrar para você agora um trecho de um teólogo, um professor muito, ele é muito renomado e considerado aqui, que é o Nicodemos. Nós vamos ver agora, para encerrar esse assunto, a fala dele, e termina por ali o vídeo, mas para vocês verem, é um professor, mas ele conhece os fundamentos da congregação cristã no Brasil. Então, resumindo, a congregação tem característica, tem atitudes na prática que é de uma seita. E vamos acompanhar então agora a fala do professor Nicodemos. Assim, por que a Igreja Presbiteriana, no caso a IPB, considera a congregação cristã do Brasil uma seita? Tem algumas características de grupos religiosos que enquadram esses grupos como seita. Mas os sinais de uma seita são, primeiro, outra fonte de autoridade que não seja a Escritura. Igrejas como a Congregação Cristã do Brasil e outras, elas têm a revelação direta. Então, em vez de serem guiados pelo que a palavra escrita diz, eles esperam revelações diretas da parte de Deus através de sonhos, visões, ou a voz de Deus, ou a aparição de anjos, para poder tomar decisões ou estabelecer doutrinas. Então, muitas das práticas da CCB é baseado não na Escritura. Então, o primeiro sinal da seita é outra fonte de autoridade. Igreja Católica, por exemplo, não tem só a Bíblia como regra de fé e prática, tem a tradição e o magistério. Então, é uma seita para nós também, o catolicismo é uma seita. A segunda coisa é que, de alguma forma, esse grupo diminui a pessoa e a obra de Cristo. Então, o legalismo, a CCB domina usos e costumes, o tamanho do cabelo, o tipo de roupa, o que é que o crente pode ver e pode não ver. Então, isso é característico de seita, esse domínio, controle da vida pessoal, individual dos membros da igreja, né? E geralmente através de ameaças. Se você deixar, você vai ser amaldiçoado, você vai morrer, vai ter castigado e assim por diante. Uma outra característica é o exclusivismo. É dizer que fora da CCB não há salvação. No estatuto da CCB está dizendo que a obra de Deus no Brasil começou em 1910, quando Luiz Franciscon veio ao Brasil e iniciou o trabalho lá no interior de São Paulo. Então, antes de 1910, não tinha o reino de Deus aqui? Então, os membros da CCB, eles são proibidos de ver pregação de outras pessoas, de outras igrejas, de assistir outros pregadores, são guiados para ficar ali. Isso é uma característica da seita. Então, esse exclusivismo, ele não caracteriza as igrejas históricas, mas a seita, ela vai reivindicar essa exclusividade, que é característica da CCB também. Só um detalhe aqui. Antes de ter a pandemia, quando a pandemia chegou, pegou a CCB desprevenida, porque eles não tinham culto transmitido.
Nada era transmitido, tudo era presencial, oral, era na hora ali, não tinha nada. E aí os membros da CCB, que eram proibidos de ir para a internet procurar pregações, não podiam se reunir e não tinham como receber a instrução dos anciãos e tudo mais. O que é que eles foram? Desobedeceram e foram para a internet. Né? E aí o resultado a gente está vendo. Né? Quantidade de CCBistas que começaram a entender, descobriram que a grama do outro lado é mais verde, né? E pularam a cerca. Né? E pularam a cerca. Mas foi por conta da pandemia. E tem uma leva enorme de gente saindo da CCB. Enorme, enorme mesmo.